claro que hoje, né, Juliano, o comentário não poderia ser outro senão a questão do processo do impeachment e o afastamento da presidente Dilma Rousseff que ocorreu essa semana. Eu disse aqui, e vou recordar, no começo desse processo, que eu esperava, pedia, tinha esperança de que esse processo fosse o mais rápido possível, porque, como falou agora há pouco o prefeito de São João Batista, o Daniel, toda essa indefinição política que gera um processo como esse, quem paga o preço somos nós brasileiros, somos nós que vivemos nos municípios. O Brasil realmente parou. Por causa desse processo de impeachment, o Brasil parou. Quem estava no governo não sabia se ia continuar, quem estava fora do governo não sabia se ia entrar. Então, quem paga o preço somos nós. Mas eu queria destacar algumas coisas para que as pessoas possam refletir sobre todo o momento que nós estamos vivendo. Primeiro, ficou muito claro para mim algumas coisas que aconteceram que eu quero destacar. Com relação à votação, antes da votação do impeachment, o governo tentou, o presidente Dilma tentou a última cartada, que foi entrar com mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo anulação do processo em função do que o Eduardo Cunha tinha aceitado esse pedido de impeachment. E a decisão do ministro Teori Zavascki foi muito importante, foi muito didática, Juliano. E é importante que a gente preste atenção nisso. Ele não aceitou o mandato de segurança e disse mais no seu despacho. Disse que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para analisar o mérito do pedido de impeachment. Só quem tem essa prerrogativa constitucional, só quem tem esse direito de julgar o presidente da República é o Senado Federal. Ou seja, quase que fechando a porta por uma possível discussão judicial na frente com relação ao mérito, se houve ou se não houve crime de responsabilidade. Então esse foi um ponto jurídico importante. O segundo ponto que eu quero destacar é o que eu ouvi dos discursos dos diversos senadores que se inscreveram para falar do impeachment. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, Juliano, e ouvintes da Rádio Vale? Foi que muitos senadores destacaram a falta de diálogo entre a presidente e a base aliada, porque ela tinha uma base aliada enorme e ela foi perdendo essa base aliada. E pelo que eu ouvi dos senadores, muitos disseram: eu conversei com ela, eu alertei ela, eu falei que esse caminho não era o correto, eu falei que esse caminho ia acabar com a economia do Brasil. Muitos senadores colocaram essa situação. Então dá a impressão de que realmente a presidente Dilma, o grande erro dela foi não saber ouvir, não saber avaliar as opiniões contrárias a dela e poder fazer um balanço dessas opiniões para saber qual é o rumo certo. Então ela está pagando um preço, na minha opinião, pela falta de diálogo, por não saber ouvir. E um governante precisa saber ouvir. Precisa saber ouvir as opiniões que não são iguais a dele e poder fazer um balanceamento dessas opiniões para saber qual é o rumo certo. Ela está pagando esse preço. E a dificuldade agora é porque, saindo do governo, na minha opinião, saindo do governo, a presidente Dilma ficando afastada, é possível que muitas coisas que estavam encobertas lá dentro do governo possam vir à tona. Vai ficar mais fácil, na minha opinião, se realmente existe crime de responsabilidade, vai ficar mais fácil para a acusação, porque a acusação agora está lá dentro do palácio, vai ficar mais fácil de trazer à tona documentos, informações que comprovam todo o maquiamento que foi feito no balanço do Brasil, na declaração de despesa do Brasil. Esse ano, por exemplo, vocês estão me ouvindo, eu não quero fazer juízo de valor, mas o próprio governo apresentou ao Congresso uma proposta de orçamento com um déficit de mais de 90 bilhões de reais. Olha, é muito simples as pessoas entenderem o que é um país, é muito parecido com a gente. Vamos supor que você tem uma renda mensal de R$3.000 e as suas despesas consomem R$2.500. Então sobrariam R$500 para você, as suas despesas fixas são R$2.500, sobrariam R$500 por mês. Mas você tem 3 filhos e você resolve dar de mesada para eles R$500 por mês. Eles não estão trabalhando, você quer só que eles estudem
e você dá R$500 para cada um, para eles não precisarem trabalhar. Ora, 2.500 de renda fixa. Com mais 1.500, você vai a R$4.000 de despesa. Você ganha 3, então todo mês você está abrindo uma dívida de R$1.000 por mês. Todo mês você está abrindo um déficit, para falar a palavra técnica. Você fica devendo R$1.000 todo mês. Quanto tempo dura um negócio desse? Uma hora você vai quebrar. E é isso que aconteceu com o Brasil. O Brasil começou a gastar mais do que arrecadava e acabou quebrando, entre aspas, gerando todo esse problema na economia do Brasil. Então, eu espero que os senadores não gastem os 180 dias, possam fazer acelerar esse processo o máximo possível para que nós possamos ter uma definição. Ela volta ou ela não volta mais? Para que a gente possa tocar a vida para frente, tocar o Brasil para frente. Eu, particularmente, não sou PMDBista, não votei no Temer, não votei na Dilma, não é? Mas eu quero dizer o seguinte, eu, particularmente, gostei muito do discurso que ele fez ontem. Eu só espero que aquilo que ele falou não fique só no discurso, seja colocado em prática. Porque se nós praticarmos o que ele disse ontem, da união, do diálogo, não é? De ouvir a sociedade, de ouvir o Congresso. E aqui para nós, né, o Michel Temer, eu vou usar a palavra no popular, é macaco velho. Né? Uma pessoa que foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, sabe dialogar, sabe lidar com a classe política. Acho que isso faltou para a presidente Dilma. E por último, Juliano, para encerrar, 2 discursos da presidente que eu não concordo. E ontem o próprio Dias Toffoli, presidente do TSE, na sua despedida, fez questão de reafirmar isso, ele que é de origem do PT, dizendo que o Michel Temer tem toda a legitimidade para ocupar o cargo. Ele falou isso ontem no discurso. Mas eu não gosto, eu não concordo com a tese do golpe, porque tudo está sendo feito de acordo com a Constituição, e o julgamento no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, Juliano, Luciano e ouvintes da Rádio Vale, não é só jurídico. Isso foi colocado muito claramente pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento, minha gente, não é só jurídico, ou seja, não é só questões jurídicas, é jurídico-político. O julgamento político também existe através do processo de impeachment. Então, quando ela fala em golpe, eu não gosto de ouvir isso. E a segunda coisa que ela fala que eu não gosto de ouvir isso. Respeito opiniões contrárias, mas quero manifestar a minha aqui. Quando ela diz que quem está assumindo não tem voto nenhum e que está sendo desrespeitado os 54 milhões de votos que ela recebeu, ela está esquecendo uma coisa. Não foi só ela que recebeu os 54 milhões de votos. O Michel Temer, como vice da presidente Dilma, trouxe para essa quantidade de votos os votos do PMDB. O PMDB, Juliano, queiramos ou não, foi o partido que elegeu mais deputados federais no Congresso, na mesma eleição. Foi o partido que mais elegeu senadores. Então, dentro desses 54 milhões de votos, que ela tanto fala, tem uma boa parcela que são votos que o PMDB trouxe para ela. Então, dizer que o PMDB não tem voto, que só ela tem os 54 milhões de votos, eu penso, na minha humilde opinião, que ela está equivocada. Ela tem os votos dela, mas parte dos 54 milhões de votos foram dados pelo PMDB, que representa a figura do Temer. E não significa que teve 54 milhões de votos, que pode descuidar da economia, pode descuidar de como zelar pelo orçamento do país, de como manobrar o orçamento do país. Isso está previsto em lei. Isso vai ser aprofundado agora nessa outra fase, que agora sim é a fase da investigação profunda, da apresentação de provas, da oitiva de testemunhas. Agora sim é o processo, agora é o julgamento. E nós vamos saber a verdade, tenho certeza disso. Nos próximos dias, em até 180 dias, nós vamos saber a fundo o que é que foi feito de errado e o que é que foi feito de forma ilegal. Isso vai ser apontado claramente. Mas o que eu espero, para encerrar meu comentário, e vou repetir, é que esse processo possa ser não de 180 dias, o mais rápido possível, sem atropelar, mas o mais rápido possível, porque quanto mais demora, quem paga o preço somos todos nós. Muito obrigado, bom final de semana e até semana que vem.